Imagine uma noite escura em São Paulo, onde um erro simples transforma uma mãe respeitada em alguém presa em um pesadelo de segredos e desejos proibidos. Maria era daquelas mulheres que todo mundo admirava na vizinhança. Aos 40 anos, diretora de uma escola primária no centro da cidade, ela parecia ter tudo sob controle. O marido, Pedro, era um empresário bem-sucedido, daqueles que lidam com contratos do governo e voltam para casa com o carro cheirando a couro novo. Os filhos, Ana de 18 anos e João de 16, eram bons alunos, pelo menos no papel. Ana estava no último ano do ensino médio, sonhando com faculdade de medicina, e João, no colégio particular, passava horas no quarto com o celular. A casa deles era grande, de 3 andares, com um jardim pequeno na frente, daqueles que você vê em bairros como Pinheiros, onde o trânsito nunca para e o barulho da cidade entra pelas janelas como um zumbido constante. Mas por trás dessa fachada, Maria se sentia como uma sombra vagando pelos cômodos. As manhãs começavam cedo, com o cheiro forte de café coado na cozinha, aquele aroma que enchia o ar úmido de São Paulo. Ela se arrumava no espelho do banheiro, passando um batom discreto, arrumando o cabelo em um coque prático, pensando que ainda era bonita, mas que os anos estavam deixando marcas, como rugas finas ao redor dos olhos, que pareciam rios secos em um mapa antigo. Pedro já tinha saído para o trabalho, deixando a xícara suja na pia, e os filhos desciam correndo, pegando uma fruta ou um pão, antes de correr para o ponto de ônibus. "Bom dia, mãe", diziam eles, mas era mecânico, como se estivessem cumprindo uma obrigação. Maria sorria de volta, mas dentro dela, o peito apertava, como se uma mão invisível estivesse espremendo seu coração. No trabalho, ela era a chefe firme, organizando reuniões com professores, resolvendo brigas de crianças no recreio, sempre com um sorriso profissional. As colegas a elogiavam. "Você é um exemplo, Maria, família perfeita, carreira sólida." Mas à noite, quando voltava para casa no metrô lotado, com o corpo cansado do dia, a realidade batia como uma porta batendo com o vento. Pedro chegava tarde, cheirando a cigarro e reuniões longas, e mal trocava palavras. Ele se trancava no escritório do 3º andar, batendo teclas no computador ou falando baixo no telefone. Fazia meses que ele não a tocava, não a olhava como antes, quando eles eram jovens e namoravam nas ruas movimentadas do centro. Maria tentava, às vezes colocava um vestido mais bonito, preparava um jantar especial com feijão tropeiro e carne assada, mas ele só murmurava um "obrigado" e voltava para o celular. Aquele aparelho era como um amante invisível, roubando a atenção dele, deixando ela sozinha na cama, virando de lado para não chorar. Os jantares em família eram o pior. Eles se sentavam à mesa de madeira velha, que já tinha visto dias melhores, e o silêncio reinava como um rei cruel. Ana ficava no celular, rindo de vídeos curtos, aqueles memes que circulavam nas redes. João comia devagar, olhando para o prato como se estivesse perdido em pensamentos. Maria tentava puxar conversa. "Como foi o dia na escola, filho?" João respondia com um normal, e Ana murmurava algo sobre provas. Pedro, quando estava presente, só falava de trabalho, de prazos apertados e chefes exigentes. O som dos talheres batendo nos pratos era o único barulho, ecoando na sala como um eco vazio. Maria se sentia como uma ilha no meio do oceano, cercada por água, mas morrendo de sede. Ela lembrava dos tempos em que a mesa era cheia de risadas, quando as crianças eram pequenas e Pedro contava piadas ruins sobre o trânsito paulistano. Agora era como se cada um vivesse em seu próprio mundo, e ela era a ponte quebrada entre eles. E então veio Sofia, a empregada jovem que veio do interior de Minas Gerais com seus 22 anos, cabelos longos e sorriso fácil. Maria a contratou um ano atrás, achando que seria uma ajuda bem-vinda na casa grande. Sofia era quieta, eficiente, lavava a louça sem reclamar, arrumava os quartos com capricho. No começo, Maria até conversava com ela sobre a vida no campo, sobre as festas juninas e o pão de queijo fresco. Mas ultimamente algo mudara. Maria notava como Pedro ficava mais tempo na cozinha,
quando Sofia estava lá, rindo de brincadeiras bobas, daqueles comentários leves que ele nunca fazia com ela. Um dia, ao voltar cedo do trabalho, ela viu os dois parados perto da pia, Pedro com a mão no balcão, falando baixo, e Sofia rindo, os olhos brilhando como estrelas em noite clara. Maria entrou na cozinha com o coração acelerado, como se uma pedra estivesse presa na garganta. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela, tentando soar casual. Sofia se endireitou rápido. "Nada, senhora, só conversando sobre o mercado." Pedro deu de ombros. "Perguntando sobre o arroz integral, relaxa." Mas Maria sentiu um frio na espinha, como se uma brisa gelada tivesse entrado pela janela aberta. Nos dias seguintes, ela começou a observar mais. Sofia demorava mais para limpar o escritório de Pedro, dizendo que era por causa da poeira que o deixava alérgico. Maria via como Pedro olhava para ela, não como um patrão, mas com um brilho que ela não via há anos. E então veio o presente. Um colar de prata com pingente delicado que Sofia usava no pescoço, brilhando contra a pele morena. Maria perguntou casualmente: "Bonito isso, onde comprou?" Sofia corou: "Foi presente do Sr. Pedro, por eu trabalhar bem." Pedro confirmou depois, com voz neutra: "Ela merece, faz tudo direito aqui." Mas para Maria foi como uma faca girando devagar no peito, cortando devagarinho a confiança que restava. "Por que ele não me dá presentes assim?" pensava ela, olhando no espelho à noite, passando creme no rosto, sentindo o peso dos anos como uma mochila pesada nas costas. O coração dela era um jardim seco esperando chuva, mas a chuva nunca vinha. A solidão crescia como uma planta teimosa, enraizando em cada canto da casa. Maria passava noites acordada, ouvindo o ronco distante do trânsito na Avenida Paulista, imaginando Pedro com Sofia em algum canto escondido. Ela tentava ignorar, focar no trabalho, nas crianças. Ana era independente, saía com amigos para festas em bares da Vila Madalena, voltando tarde, com cheiro de cerveja e risadas. João era mais quieto, ficava no quarto jogando no celular ou navegando nas redes, postando fotos aleatórias de grafites nas ruas de São Paulo. Maria se preocupava com ele, via como ele parecia distante, como se carregasse um peso invisível. Às vezes, ela batia na porta do quarto dele. "Tudo bem, filho." Ele respondia: "Sim, mãe." Mas os olhos diziam outra coisa, uma tristeza profunda como um poço sem fundo. Uma noite chuvosa, daquelas em que São Paulo vira um caos de poças e buzinas, Maria não aguentou mais. Pedro tinha dito que chegaria tarde, outra reunião. Ela se deitou cedo, mas o sono não vinha. O quarto estava escuro, só o brilho fraco do poste de rua entrando pela cortina. De repente, a porta se abriu devagar, um vulto entrou, passos leves no chão de madeira. Maria pensou que era Pedro, finalmente voltando para ela, precisando de conforto. O coração dela acelerou, uma mistura de raiva e desejo acumulado. O vulto se aproximou da cama, respirando pesado, e tocou seu ombro com hesitação. Não era o toque firme de Pedro, mas na escuridão, na solidão que a consumia como fogo lento, ela não questionou. Deixou acontecer, o corpo respondendo a um afeto que faltava há tanto tempo. Foi rápido, confuso, como um sonho ruim misturado com alívio. Quando terminou, o vulto saiu em silêncio, deixando Maria ofegante, o peito subindo e descendo como ondas agitadas. Mas então, minutos depois, ouviu a porta da frente se abrindo, o som de chaves tilintando e a voz de Pedro: "Maria, cheguei, desculpa o atraso." Ela sentou na cama de supetão, o mundo girando como um carrossel quebrado. Se Pedro estava chegando agora, quem tinha entrado no quarto antes? O pânico subiu pela garganta como bile amarga. Ela acendeu a luz fraca da mesinha e viu pelo corredor uma sombra se movendo para o quarto de João. Era ele, o filho, voltando para a cama com os ombros curvados, como se carregasse o mundo inteiro. Maria sentiu o chão sumir debaixo dela, o coração rasgando como papel velho. O erro não tinha sido com o marido, mas com o próprio filho, e agora uma tempestade se formava no horizonte, escura e inevitável. "Você já se sentiu tão sozinho que um erro mudou tudo?"
Comente abaixo de onde você está assistindo no Brasil. Se inscreva para mais histórias reais que tocam o coração. Maria era como muitas de nós, lutando em silêncio no dia a dia brasileiro, onde o caos da cidade esconde dores profundas. Naquela noite, enquanto a chuva batia na janela como lágrimas não choradas, Maria ficou deitada, os olhos fixos no teto, sentindo o peso de um segredo que ameaçava engoli-la inteira. Enquanto a chuva continuava a tamborilar na vidraça, como um ritmo insistente que ecoava sua angústia, Maria permaneceu imóvel na cama, o corpo ainda quente do toque proibido, mas a mente congelada em terror puro. A luz fraca do abajur agora iluminava o quarto, revelando detalhes que ela preferia ignorar: as cobertas amassadas, o cheiro sutil de suor jovem, misturado ao seu perfume desbotado. Seu estômago revirava como se estivesse em uma montanha-russa descontrolada, e quando ela finalmente se levantou, trêmula, algo caiu do lençol. Um lenço pequeno, bordado com iniciais que ela mesma havia costurado para João anos atrás. Ali, no tecido branco, uma mancha vermelha seca, fresca o suficiente para contar uma história cruel. Aquela tinha sido a primeira vez dele, um menino de 16 anos perdido na confusão da adolescência, e ela, a mãe, havia sido parte desse desastre irreparável. A culpa veio como um soco no peito, esmagando-se o ar de seus pulmões, fazendo-a cair de joelhos no chão frio. Na manhã seguinte, o sol de São Paulo entrava tímido pelas frestas da persiana, pintando listras douradas no piso de taco antigo, mas para Maria o mundo parecia cinzento, como uma foto velha, desbotada pelo tempo. Ela se arrastou para o banheiro, lavou o rosto com água gelada, tentando apagar as marcas invisíveis da noite, mas o espelho devolvia uma mulher quebrada, com olheiras profundas como vales escuros. Pensamentos rodopiavam em sua cabeça. Como aquilo havia acontecido? Como ela não reconhecera o toque hesitante, a respiração acelerada de um adolescente, não de um homem experiente? Refletindo sobre o passado, Maria lembrou dos dias iniciais com Pedro, quando eles eram apenas dois jovens lutando na selva urbana de São Paulo. Casados aos 22, morando em um apartamento apertado na Liberdade, dividindo contas apertadas e sonhando com uma vida melhor, era como escalar uma montanha íngreme, mão na mão, rindo das quedas. Pedro trabalhava em uma pequena firma, ela dava aulas particulares para pagar as dívidas, e as noites eram cheias de abraços apertados, promessas sussurradas ao pé do ouvido. Agora, contrastando com aquilo, Pedro desaparecia por horas, deixando-a sozinha com as sombras da casa, e ela se perguntava se o amor deles havia se perdido no labirinto das responsabilidades diárias. Enquanto preparava o café da manhã, o aroma de pão na chapa preenchendo a cozinha ampla, Maria ouviu passos descendo as escadas. Era João, com um uniforme escolar amarrotado, o cabelo bagunçado como se não tivesse dormido nada. Ele evitou o olhar dela, pegando uma maçã da fruteira e murmurando um bom dia rouco, quase inaudível. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se uma corrente elétrica invisível os conectasse agora de forma errada. "Dormiu bem, filho?" perguntou ela, a voz tremendo levemente, mas ele só balançou a cabeça e saiu correndo para a porta, como se fugisse de um fantasma. A porta bateu atrás dele, ecoando como um julgamento silencioso. Maria sentou-se à mesa, o café esfriando na xícara, e uma onda de remorso a invadiu. Ela havia negligenciado João por tanto tempo, focada no trabalho e na luta para manter a família unida. Ele era quieto, mas ela sabia que sofria. Ultimamente, via ele vidrado no celular, rolando feeds infinitos, talvez buscando ali o afeto que faltava em casa. Uma vez, ela havia espiado o histórico dele por acidente. Posts em fóruns anônimos sobre solidão na escola, relatos de bullying por ser o nerd quieto, comentários que partiam o coração como vidro estilhaçando. "Por que eu não vi isso antes?" pensou ela, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto, misturando-se ao café amargo. O dia na escola passou como um borrão, com Maria corrigindo provas e atendendo pais ansiosos, mas sua mente vagava de volta para a noite anterior, uma ferida aberta que latejava sem parar.
Ao voltar para casa no fim da tarde, o trânsito engarrafado da Marginal Pinheiros, parecendo um rio parado de carros, ela decidiu confrontar Pedro sobre Sofia. Entrando pela porta lateral, ouviu risos vindos da cozinha. Não os risos forçados da família, mas algo leve, cúmplice. Espiando pela fresta, viu Pedro encostado no balcão, Sofia cortando legumes, os dois trocando olhares que queimavam como brasa viva. "Você é engraçada, Sofia", dizia ele, e ela respondia com uma piscadela, o colar brilhando no pescoço como uma provocação. O ciúme subiu em Maria como fogo devorando palha seca, queimando por dentro, fazendo suas mãos tremerem. Ela entrou abruptamente. "O que é isso aqui?" Sofia congelou. Pedro se afastou rápido. "Só uma conversa, amor. Amor, relaxa." Mas Maria não relaxou. À noite, sozinha no quarto, enquanto Pedro roncava no sofá da sala, ela chorou baixinho, sentindo-se como uma estranha na própria vida. Os dias seguintes foram uma dança desconfortável de evasões. João mal falava com ela, mas Maria notava os olhares dele mudando. Não mais o olhar inocente de filho, mas algo intenso, carregado, como um ímã puxando ferro. Durante o jantar, com a família reunida em torno da mesa redonda, os olhares se cruzavam como faíscas em pólvora seca, prontas para explodir. Ana tagarelava sobre uma prova difícil. Pedro checava o celular distraidamente, e Maria tentava manter a conversa fluindo, mas cada vez que seus olhos encontravam os de João, uma faísca elétrica corria por sua pele. Ele corava, baixava a cabeça, mas não desviava rápido o suficiente. "Mãe, passa o sal", pedia ele, e o tom de voz tinha uma camada nova, uma hesitação que apertava o estômago dela. Maria se sentia dividida em duas, a mãe que queria abraçá-lo e proteger, e a mulher aterrorizada pelo abismo que se abria entre eles. "Isso é loucura", murmurava para si mesma no banheiro, olhando o félido reflexo no espelho embaçado pelo vapor do chuveiro. "Por que não parei?" Era a dor da solidão falando mais alto, ecoando como um grito abafado em um quarto vazio. A tensão crescia devagar, como uma panela no fogo baixo, borbulhando aos poucos. Maria começou a evitar ficar sozinha com João, inventando desculpas para sair cedo ou ficar até tarde na escola, corrigindo papéis extras. Mas em casa, as noites eram longas e o silêncio pesava como chumbo. Uma vez, ela o pegou olhando para ela da porta da cozinha, os olhos fixos em sua silhueta, enquanto lavava louça, um brilho que não pertencia a um filho. "Vai estudar, João", disse ela, a voz firme, mas por dentro, uma guerra travava na alma. Amor maternal contra um desejo errado, torcido pela solidão, que os unia como correntes invisíveis. Ele obedecia, mas o ar ficava carregado, elétrico. Maria se culpava mais a cada dia, por não ter notado de mulher em que o deixava isolado, por não ter conversado sobre as postagens dele nas redes, onde desabafava sobre se sentir invisível na escola, como um fantasma entre os colegas barulhentos. "Eu falhei com ele", pensava, o remorso corroendo como ácido. Você acha que Maria poderia resistir a essa correnteza interna? O drama se intensificava e em uma noite chuvosa típica de São Paulo, com trovões rolando ao longe como rugidos distantes, João apareceu na porta do quarto dela novamente. Não era erro dessa vez. Os olhos dele ardiam com um desejo confuso, misturado à vulnerabilidade de um menino precisando de afeto. "Mãe, eu não consigo parar de pensar", sussurrou ele, a voz rouca. Maria sentiu o mundo inclinar, como um barco em mar agitado. A solidão dela, acumulada como um rio represado por anos, transbordou após tanto tempo de seca emocional. Ela não o empurrou. Em vez disso, cedeu, os corpos se entrelaçando em um erro repetido, uma mistura de culpa e alívio proibido que a deixava ofegante no escuro. Mas enquanto isso acontecia, lá fora, sob a chuva incessante, uma sombra se movia perto da janela, olhos atentos observando tudo, pronto para virar o jogo e transformar o segredo em algo ainda mais perigoso. Enquanto a chuva persistia em cair como um véu grosso sobre as ruas encharcadas de São Paulo,
Aquela sombra lá fora se aproximava devagar da janela embaçada, os olhos fixos na silhueta difusa de Maria e João entrelaçados no quarto. Não era um vizinho curioso ou um ladrão oportunista. Era Ricardo, um homem de 35 anos, magro e de óculos tortos, que outrora fora aluno dela, na mesma escola onde ela agora mandava. Escritor freelance nas redes sociais, ele postava contos sombrios sobre obsessões escondidas, inspirados em memórias que ninguém mais conhecia. Ricardo a seguira até ali depois de um evento escolar recente, uma feira de ciências, onde Maria havia discursado sobre educação inclusiva. Ele a reconhecera de imediato, o coração acelerando como um motor antigo, e decidira investigar mais. Fuçando perfis anônimos em fóruns obscuros, daqueles onde adolescentes desabafam sem filtros, ele topou com posts de João cheios de confissões veladas sobre um afeto confuso em casa e noites que mudam tudo. Ricardo conectou os pontos rápido demais, e agora, ali parado sob o aguaceiro, um sorriso torto se formava em seu rosto, como se tivesse encontrado o enredo perfeito para sua próxima história. Dias depois, as mensagens começaram a chegar no celular de Maria, anônimas. No início, mas com um tom que gelava o sangue. Eu vi o que acontece na sua casa à noite. Segredos assim não ficam escondidos para sempre. Lia uma delas, enviada de um número desconhecido. Maria deletava rápido, o dedo tremendo na tela, mas o pavor se instalava como uma névoa densa no peito. Quem era? Como sabia? Ela checava as janelas trancadas, as portas duplamente fechadas, mas o medo persistia, misturando-se à culpa que já a consumia. Ricardo, do outro lado da cidade, em um apartamento bagunçado na Bela Vista, digitava com prazer, relembrando-lhe o passado. Anos atrás, ainda aluno, ele a vira trocando de roupa por acidente no vestiário da escola após uma aula de educação física. A imagem ficara gravada, uma obsessão que ele transformara em rascunhos secretos. Agora, com João desabafando online, sem saber que Ricardo o seguia, posts em comunidades de confissões teens sobre um laço proibido com alguém próximo, ele tinha munição para pressionar. Quero conversar sobre o passado e o presente, escreveu ele em outra mensagem, anexando uma foto borrada da casa dela, tirada de longe. A tensão escalava como uma escada rangente, degrau por degrau, e João, com seu vício em redes sociais que o fazia passar horas rolando timelines infinitos, acabou descobrindo tudo. Uma noite, enquanto Maria dormia exausta no sofá, ele pegou o celular dela. Não por maldade inicial, mas por curiosidade doentia, impulsionada pelo ciúme que borbulhava como lava sob a superfície. Hackear a senha foi fácil. Ele a vira digitar tantas vezes. Ali, nas mensagens, leu as palavras de Ricardo. Seu segredo com o menino. Eu sei tudo. O gelo no coração de João derreteu em fúria instantânea, uma chama que o consumia por dentro. Ele largou o aparelho, como se queimasse, os punhos cerrados, imaginando um estranho invadindo o que ele via como seu território. No dia seguinte, na cozinha iluminada pelo sol fraco da manhã, com o cheiro de pão torrado pairando no ar, ele confrontou Maria. — Quem é esse cara que sabe da gente? Você tá traindo a gente com ele? Gritou, a voz ecoando pelas paredes como um trovão. Maria, cortando frutas com mãos trêmulas, sentiu o pânico duplo apertar como um torno, o filho possessivo à frente e o perseguidor externo espreitando nas sombras digitais. — Não é nada disso, João, por favor, suplicou ela, os olhos marejados, mas ele avançou um passo, o rosto vermelho como brasa. — Você é minha mãe, ninguém mais pode te olhar assim. Eu vi as mensagens, ele sabe da gente. A metáfora de um gelo derretendo em fúria se materializava ali, no ar carregado da cozinha, onde o som distante do trânsito na Avenida Paulista invadia como um zumbido irritante. Maria recuou contra a pia, o coração martelando como um tambor descompassado, sentindo o peso de um pânico que a sufocava. João não era um vilão,
mas uma vítima do abandono que ela própria havia permitido crescer, como uma erva daninha em solo fértil. Ele, negligenciado entre o trabalho dela e a ausência de Pedro, buscava refúgio nas redes, postando anonimamente sobre sua confusão emocional, sem imaginar que isso atraía predadores como Ricardo. Meu erro foi plantar sementes de dor na família, refletiu ela, em silêncio, a raiva surgindo agora, não só contra si mesma, mas contra Pedro, cujo celular ela havia fuçado na véspera, encontrando fotos comprometedoras com Sofia, abraços escondidos, beijos roubados em um motel barato na Zona Leste. A fúria de Maria transbordou como um rio inchado pela chuva, lavando a culpa temporariamente. Ela passou de vítima passiva, curvada pela dor e pelo remorso, para uma mulher irritada, pronta para revidar. "Chega dessa loucura!", exclamou ela uma noite, após mais uma mensagem de Ricardo exigindo um encontro para discutir o passado. O cheiro de terra molhada subia do jardim, misturado ao barulho de carros buzinando lá fora, ancorando-a na realidade crua de São Paulo. Confrontando Pedro no escritório, com pilhas de papéis espalhados como folhas caídas, ela jogou o celular dele na mesa. "Eu vi as fotos com Sofia, como você pôde?" Pedro gaguejou, os olhos desviando como um culpado pego no flagra, murmurando desculpas vazias sobre estresse no trabalho. Mas o pico veio horas depois, em uma confrontação tripla que abalou as fundações da casa. Maria, no meio da sala, revelou a traição de Pedro para os filhos, as palavras saindo como veneno acumulado. "Seu pai nos traiu, e agora isso tudo está desmoronando por causa de segredos que eu também guardei." João, furioso, ameaçou expor tudo online. "Vou postar nos fóruns, contar para o mundo", os dedos voando no celular como se já digitasse. E então, batidas na porta. Ricardo aparecia, exigindo o encontro, o rosto pálido sob a luz da varanda, gritando: "Você me deve explicações sobre o que vi." Naquele caos, com o ar pesado como fumaça de escapamento, Maria sentiu camadas emocionais se desdobrando, a dor inicial da culpa evoluindo para a raiva contra os homens que a encurralavam. Pedro com sua infidelidade, Ricardo com sua obsessão, João com sua possessividade distorcida. Mas uma aceitação parcial brotava, como uma planta teimosa rompendo o asfalto. Ela precisava agir, não mais se curvar. "De fraca, virei leoa protegedora", pensou, pegando-lhe o telefone com mãos firmes e discando para a polícia, relatando o assédio de Ricardo, mensagens ameaçadoras, fotos invasivas, a perseguição online que a deixava sem ar. Os policiais prometeram investigar e Ricardo, ao ouvir as sirenes distantes, fugiu como um rato para as ruas molhadas. Mas no auge da loucura, um segredo maior explode, mudando tudo para sempre. Enquanto a polícia chegava, João, em pânico, confessava em voz alta algo que ninguém esperava, uma revelação que ecoava pelas paredes como um terremoto silencioso. Enquanto as sirenes da polícia se aproximavam, cortando o ar noturno como lâminas afiadas, João, tomado pelo pavor que o fazia tremer dos pés à cabeça, deixou escapar a confissão que ninguém poderia imaginar. "Foi tudo por causa das minhas postagens online. Eu contei tudo sem querer, achando que era anônimo, mas ele descobriu." As palavras saíram como um jorro incontrolável, ecoando na sala bagunçada, onde pilhas de pratos sujos e papéis espalhados testemunhavam o caos da família. Pedro, ainda atordoado com as acusações de traição, piscou confuso, o rosto pálido, sob a luz fria da lâmpada pendurada. "O quê? Que postagens? Quem descobriu?" perguntou ele, a voz rouca como se tivesse engolido areia. Maria, parada no centro do furacão, sentiu um novo abalo sísmico, não só o erro entre ela e o filho, mas agora exposto por fios digitais invisíveis, tecidos pela vulnerabilidade de João nas redes sociais. Ricardo, do lado de fora, ouviu o tumulto e tentou fugir, mas os policiais o pegaram na calçada molhada, algemando-o enquanto ele balbuciava desculpas sobre só querer conversar. As provas no celular dele, capturas de tela, das confissões anônimas de João, misturadas a rascunhos obsessivos sobre Maria,
desde os tempos de escola, revelaram uma teia de perseguição que ia além do imaginável, uma obsessão enraizada em um vislumbre acidental anos atrás, agora transformada em arma virtual. Pedro, ao saber de tudo pela boca trêmula de João, desabou no sofá como uma árvore velha derrubada por vento forte. Como isso aconteceu na minha casa? Sob o meu nariz? Murmurou ele, os olhos vidrados no chão, misturando choque com uma culpa tardia por suas próprias escapadas com Sofia. Mas, em meio ao vendaval emocional, algo surpreendente brotou. Um perdão parcial, nascido não de fraqueza, mas de uma faísca de remorso compartilhado. Eu errei feio com você, Maria, e agora vejo que todos nós estávamos perdidos nesse silêncio, disse ele, estendendo a mão trêmula para ela. Não era um recomeço romântico, mas um acordo silencioso para reconstruir, tijolo por tijolo, o que havia ruído. Sofia, ao saber da confusão, pediu demissão no dia seguinte, saindo pela porta dos fundos com uma mala pequena, deixando para trás o colar que outrora brilhara como uma provocação. Maria, com o coração ainda latejando como um ferimento fresco, insistiu em terapia para João, sessões semanais em um consultório simples na Avenida Brigadeiro, onde um psicólogo paciente ajudava o menino a desatar os nós de seu vício em redes. Esses posts foram meu grito mudo. Mãe, confessou João em uma sessão conjunta, as lágrimas escorrendo como gotas de chuva em uma vidraça embaçada. Maria o acompanhava, guiando-o para longe dos feeds infinitos, incentivando hobbies reais como caminhadas no Parque Ibirapuera, onde o verde das árvores parecia lavar a alma. Ricardo acabou preso por stalking digital, as evidências de suas mensagens e fotos invasivas montando um caso sólido na delegacia. Os policiais, ao vasculhar o histórico dele, encontraram diários online cheios de fixações antigas, não só por Maria, mas por outras figuras do passado, uma rede de obsessões que o isolava como uma prisão autoimposta. Ele vai responder por isso na justiça, garantiu o delegado, e Maria sentiu um alívio tênue, como o sol rompendo nuvens após uma tempestade. Mas o fechamento verdadeiro veio devagar, como um rio encontrando seu curso natural. A família, aos poucos, se reerguia. Pedro reduziu as horas extras, trocando noites no escritório por jantares, onde conversas fluíam, mesmo que hesitantes, sobre o dia a dia. Ana, a filha mais velha, que havia presenciado parte do caos, aproximou-se mais, ajudando na casa e compartilhando histórias da faculdade, como se tecesse uma rede de apoio invisível. João, com o tempo, trocava o celular por livros e amigos reais, aprendendo que a conexão verdadeira não vem de likes, mas de olhares sinceros. Maria, no centro de tudo, via nisso uma lição amarga. A comunicação era o fio que mantinha tudo junto, e o silêncio, o veneno que corroía devagar. Mas Maria sabia que precisava de mais. Ficar em São Paulo era como viver em uma jaula de memórias dolorosas, onde cada rua lembrava o peso do que havia sido. Ela pediu licença no trabalho, arrumou uma mala modesta com roupas simples e fotos antigas e partiu para o Rio de Janeiro, buscando refúgio nas favelas, onde uma ONG precisava de professoras voluntárias. Ali, entre as ladeiras íngremes da Rocinha, com o som de samba distante e o cheiro de feijoada cozinhando em fogões improvisados, ela encontrou uma paz inesperada. Ensinando crianças com olhos curiosos, contando histórias de superação em salas improvisadas de tijolo aparente, Maria se reinventava como uma fênix emergindo das cinzas de sua própria dor, as asas batendo com uma força recém-descoberta. Aqui eu sou só eu, sem máscaras, pensava ela, caminhando pelas vielas ao pôr do sol, o mar ao fundo brilhando como uma promessa renovada. A família visitava nos fins de semana, laços se fortalecendo à distância, com Pedro assumindo mais responsabilidades em casa e João progredindo na terapia, mandando mensagens curtas, mas afetuosas. Saudades, mãe, estou melhorando. Às vezes, o maior erro nos ensina que nunca é tarde para recomeçar, para perdoar a si mesma,
e encontrar força nas rachaduras da vida. Mulheres como Maria mostram que o poder vem de dentro, mesmo no turbilhão do cotidiano brasileiro, onde o sol sempre volta após a chuva. E você? Já passou por algo assim, uma virada que mudou tudo? Compartilhe nos comentários, inscreva-se para mais histórias que inspiram e comente de qual cidade do Brasil você é. Maria encontrou luz no fim do túnel. Talvez você também encontre. Basta dar o primeiro passo. No novo lar carioca, com o vento salgado do mar soprando pela janela aberta, Maria finalmente fechou os olhos à noite sem medo, sentindo o coração bater em ritmo calmo, como ondas suaves lambendo a praia.